Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, bem-vindos a mais Política na Veia. Esse programa aqui é uma parceria da Carta Capital, da TV GGN, do Fora da Política não há salvação. Eu começo aqui esse programa hoje, na verdade, fazendo uma saudação aos brasileiros, porque provavelmente estamos assistindo essa tragédia inominável, inigualável no Rio Grande do Sul. Já são mais de 300 cidades em estado de emergência. As cenas falam por si, o tamanho do desespero, das perdas. Mas a gente tem visto também um grande movimento de solidariedade. Eu queria, antes de qualquer um dos pontos que nós vamos tratar aqui, ressaltar: o Brasil tem se mostrado solidário, tem feito um apoio, vamos dizer assim, mostrado uma empatia, também muito por conta dos movimentos, eu acho que também de quem está no poder nesse momento, e fico imaginando o que seria dessa tragédia com Bolsonaro, embora o Bolsonaro, obviamente, tenha ali um apreço especial, tem um público ali cativo, não sei, mas não sei se ele estaria tão presente ou teria reagido de uma forma tão rápida como reagiu o governo Lula. Isso se reflete nos apoios. Agora, independentemente disso, quer dizer, feito esse registro, que então nem tudo está perdido, há esperança no Brasil, a gente também precisa levantar dois pontos. Primeiro, a história do governador Eduardo Leite diz que isso não é hora de procurar culpados. Obviamente, é hora de salvar, de resolver os problemas, de tentar atenuar o sofrimento na maioria da população, mas é bem possível e até muito adequado e muito correto que a gente faça, em paralelo, uma discussão e uma crítica de por que o Rio Grande do Sul sofreu nessa dimensão, sendo que já é o terceiro ano seguido que você tem ou enchente ou seca na região. Então, há vários relatos, por exemplo, de corte de gastos, de despesas com proteção a desastres climáticos. Há, por exemplo, uma denúncia de que, por exemplo, na Prefeitura de Porto Alegre, os investimentos para atenuar problemas de saneamento ou de cuidados com a limpeza da cidade foram reduzidos. A principal empresa lá de água e esgoto está sendo sucateada porque há a intenção de ser privatizada. A notícia que, por exemplo, no ano passado você não teve zero de investimento, sendo que você tinha um caixa para isso. Então, obviamente, são pontos a serem discutidos, que além, obviamente, das mudanças climáticas em curso, você também tem uma inação que potencializa o que está acontecendo. E, por fim, falando já de um outro lado, é que, nesse momento, obviamente, há vários golpistas em ação, né, há vários relatos de pedidos de doações e PIX, mas eu queria citar dois aqui especialmente, e, obviamente, todos ainda em fase de apuração. Aparentemente, por exemplo, o deputado Zuco pediu doações para o Rio Grande do Sul, mas o PIX era de uma ONG ruralista chamada Invasão Zero, que propõe, entre outras coisas, a liberação de mais desmatamento do Brasil e também, obviamente, uma contenção do que eles acham que os excessos do MST. E também tem a história da filha da Michelle Bolsonaro, a Letícia Firmo, que também pediu um PIX, mas aparentemente a conta era a conta dela, pessoal. Ainda vamos saber como é que ela iria direcionar esse dinheiro, esse recurso, para ajudar o Rio Grande do Sul. Fora a quantidade de fake news, o ex-jogador Dunga, por exemplo, e aí, obviamente, não poderia faltar um boleiro, um jogador de futebol nessa história, Nassif e Couto. Ele disse que está sendo difícil doar comida porque tem uma exigência de ter um nutricionista acompanhando a distribuição de comida. E também há vários relatos. O Kim Kataguiri já veio fazer uma propaganda do Elon Musk, disse que só a internet da Starlink está funcionando no estado, o que é uma absoluta mentira. Aparentemente, a Starlink não está funcionando e todas as outras estão funcionando. E tem toda essa história de que o governo Lula não quis ajudar, que o governo Lula pagou o show da Madonna, mas não ajudou o Rio Grande do Sul. Quer dizer, parte dessa tragédia. Eu vou começar aí na CIF e depois Couto. Quer dizer, eu fiz aqui uma miscelânea, mas eu queria ressaltar que, apesar disso tudo, a gente tem tido, obviamente, uma empatia e grande solidariedade do Brasil, do resto do Brasil, em relação ao Rio Grande do Sul. Você tem barcos privados, aviões privados que estão sendo mandados para lá, você tem
Então, essa solidariedade brasileira. Agora, tem alguns colegas jornalistas aí que são demais, né? Hoje, uma colunista do Estadão dizendo o seguinte: não pode ser álibi aí para o populismo fiscal. Gente, no Estado inteiro, centenas de milhares de pessoas sendo afetadas, ela não pode ser álibi para o populismo fiscal. É inacreditável, inacreditável essa. Agora, o ponto central ali, é evidente que uma chuva dessa ordem aí não depende de um conjunto de fatores climáticos aí. Mas o ponto central em relação ao governo do Rio Grande do Sul e a prefeitura de Porto Alegre, em relação ao governo, ontem nós levamos lá um especialista lá no GGN, desde 2019, que o Código Ambiental lá está sendo destroçado, já teve 500 mudanças. 500 mudanças, áreas que eram para serem preservadas, e tudo para a soja, né? A monocultura da soja, que é um fator a mais. Então, é o que eles. Em Porto Alegre, não investiu um centavo em prevenção contra enchentes aqui esse ano. E é o que o especialista falava, né? Uma coisa é a chuva, você teve lá uma precipitação enorme, aí outra coisa é a maneira como o solo recebe a chuva. Então, a maneira como o solo recebe a chuva depende fundamentalmente aí dos cuidados ambientais, né? Porto Alegre não é Porto Alegre só, né? Essa visão de financiarização do Brasil é uma maluquice. Outro dia eu fui num evento aí onde tinha investidores aí em saneamento, em obras públicas aí. A lógica é a mesma. Eles apresentam para os fundos de pensão aquela baita rentabilidade. A rentabilidade vai em cima do quê? Vai em cima da redução dos serviços, redução da prevenção, redução do número de funcionários, até a hora que dá o baque. Quando dá o baque, como é um fundo financeiro que controla aquela empresa, empresta um custo elevadíssimo aí para a própria empresa. E daí, como é monopolista, você não tem como comparar com outra, aquilo entra na tarifa também, né? Ou seja, essa financiarização, essa ideia fixa aí da questão fiscal e tudo. E não é de agora, hein? Outro dia eu estava vendo a Conceição, uma entrevista antiga da Conceição, falando do fracasso da economia brasileira quando passou a colocar essa questão fiscal como ponto central de todas as políticas. Mas a questão não se aprende, sabe? Aqui, o que é o inferno é o seguinte: as grandes crises, o único consolo é que elas servem de aprendizado. Aqui no Brasil não se aprende. Você tem bolsonarismo, passa o bolsonarismo, você já tem os babacas aí querendo o bolsonarismo light. Então, o Brasil olha, aqui, digamos, essa desconstrução cultural feita aqui pela ultradireita, a partir de Olavo de Carvalho, Reinaldo Azevedo, tudo aí, calou fundo, calou fundo. Hoje você não reconstrói a lógica nacional, você apanha todo dia da lógica, viu? Eu queria passar para o Couto, mas só um registro, Nassif. A IMAI, que é justamente a empresa municipal de Porto Alegre de água e esgoto, em 10 anos tem hoje metade dos funcionários que tinha, e é um investimento em queda. Couto. Não, tem essa questão, né, do desinvestimento na empresa municipal em Porto Alegre. Claro que o problema não é só em Porto Alegre, a gente está vendo uma tragédia que se espalha por todo o Rio Grande do Sul, mas acho que esse dado da Prefeitura de Porto Alegre, lá do prefeito do MDB bolsonarista, né, o Sebastião Melo, é uma situação que mostra o quanto, na realidade, só se preocupam esses governantes, essas lideranças políticas com os problemas quando eles explodem. E se preocupam, assim, para dar algum tipo de satisfação à sociedade, aos seus eleitores, já que a cobrança chega naquele momento. Mas na hora de tomar providências que preparem o país, preparem o município, preparem o Estado para lidar com o problema, nada se faz. A gente viu também, lá no início do primeiro mandato do Eduardo Leite, uma grande revogação da legislação ambiental do Rio Grande do Sul, criando aí um vale-tudo, inclusive permitindo autorização para poder desmatar, né? Quer dizer, o próprio fazendeiro, o produtor rural, chega lá e fala: não, o que eu estou fazendo aqui está certo e eu me auto-autorizo. E a lei permite esse tipo de coisa, né? Você vê isso, então, na Prefeitura de Porto Alegre, viu isso no governo do Rio Grande do Sul, e não foi agora, foi já no primeiro mandato do Eduardo Leite. Eu chamaria atenção para um outro dado interessante, né? Que é o fato de que a Câmara de Deputados ela derrubou, agora em março,
né, toda a proteção aos campos naturais do bioma brasileiro. Né? Isso significa 48 milhões de hectares. Né? E veja só, quem foram os propositores desse projeto de lei da Câmara, né, que protege as áreas não florestais do bioma brasileiro. Ou seja, mesmo num bioma que você tem floresta, tipo a Amazônia, você tem áreas que são campos não florestais. Né? Isso dá no total, como eu já falei, 48 milhões. Quem foram os propositores? 2 deputados gaúchos. Alceu Moreira, do Rio Grande do Sul, ruralista, e Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, presidente do PSDB gaúcho, né, um tucano que logo de cara apoiou Bolsonaro no segundo turno da eleição de 2022. Né? Então, veja, agora, quando chega a conta da natureza, esse pessoal parece que não sabe de onde veio. Só para dar um número aí, que foi um número apresentado pela Fundação Mata Atlântica, né? Se esse tipo de projeto acabar sendo aprovado depois no Senado, porque ele já foi aprovado de forma terminativa na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, isso significa o seguinte, que vai se desproteger, olhem os números, 50% do Pantanal, 1/3 dos Pampas, que ficam justamente ali no Rio Grande do Sul, 7% do Cerrado, né? Aí o percentual não está aqui na nota, mas 15 milhões de hectares na Amazônia e mais 5,4 milhões de hectares na Mata Atlântica. Isso tudo aí que vai perfazer os 48 milhões de hectares. Então veja, que loucura esse tipo de coisa. Ou seja, o governador do Rio Grande do Sul fala que não se deve politizar a questão agora. Olha, depende do que a gente entende por politizar. É claro que naquilo que diz respeito a você ficar entrando em disputas políticas com adversários nesse momento, não se trata disso. Tem que, como o presidente Lula falou quando chegou lá no Rio Grande do Sul, torcer pelo Inter e pelo Grêmio ao mesmo tempo. Ou seja, não olhar para as distinções políticas e tentar fazer uma ação conjunta, como está fazendo com o governo do Rio Grande do Sul, como está fazendo com diversas prefeituras do Estado. Né? Mas o que tem que se fazer é discutir decisões políticas que foram tomadas ao longo do tempo e que ajudam a construir essa catástrofe ambiental. Porque cada uma dessas decisões, a desregulamentação, né, o liberou geral da legislação estadual gaúcha, o não gasto em prevenção de enchentes e alagamentos que fez a Prefeitura de Porto Alegre, a proposição de liberar geral também para o desmatamento de áreas não florestais de vários biomas brasileiros, como propuseram 2 deputados gaúchos da bancada do agronegócio. Veja, tudo isso vai colocando tijolinhos e mais tijolinhos no desastre ambiental que nós vivemos. Então isso não está acontecendo à toa, isso está acontecendo por decisões políticas que aconteceram anteriormente. E esse episódio tem, no mínimo, que fazer a gente problematizar essa questão, a gente discutir essa questão. Uma coisa é a ação imediata dos governos, aí não tem que começar agora a ver quem é a oposição, quem não é, quem propôs o quê. Age, vai lá, resolve o problema na emergência. Agora, para poder lidar com esse problema daqui para frente, tentar corrigir erros do passado, reduzir um pouco o tamanho do estrago, porque não vai se reduzir de todo. Estou lembrando aqui de um número aí que foi levantado pelo Carlos Nobre, que é um dos grandes especialistas em climatologia no Brasil. Né? Ele mostra o seguinte, que uma pessoa nascida em 1960, ela vai ter experimentado ao longo da sua vida, se ela viver até os 80 anos, mais ou menos, 7 grandes desastres ambientais. Uma pessoa nascida nos anos 2000 vai enfrentar 36 desastres ambientais. Esse é o tamanho do estrago que nós estamos vivendo, ou seja, esse tipo de coisa que agora acontece no Rio Grande do Sul não é apenas a maior da história, é talvez a primeira das maiores. Isso muito provavelmente vai se repetir nos próximos anos. Está se fazendo comparação com a grande cheia de 1941, veja, a gente está falando de mais de 80 anos de distância no tempo. Mais de 80 anos. Só que essa agora não é como foi aquela, digamos, um ponto fora da curva. Não, essa é um ponto na curva que nós vamos viver daqui para frente. Né? Ou seja, vamos viver cada vez mais desastres dessa natureza. E como é que se resolve isso? Se resolve isso atacando também o problema politicamente. E atacando o problema politicamente significa tomar as decisões políticas que fazem sentido para lidar com essa questão. Seja preservando áreas florestais, preservando matas ciliares, preservando áreas não florestais dos biomas que também são igualmente importantes, tomando medidas necessárias para o gasto público no que se refere às cheias. Uma única deputada, né, uma deputada mineira do PSOL, foi quem propôs, nas suas emendas parlamentares, entre 513 deputados,
que houvesse gastos com prevenção de acidentes hídricos. Uma deputada, mas ninguém. Ou seja, isso é um problema político e ele precisa ser tratado como tal. Deixa eu só pontuar, vou reforçar várias coisas do que você disse, Cláudio Coutinho. Havia no PAC, dentro do PAC, uma série de... Parte do investimento do PAC seria direcionado, no caso das cidades, para prevenção a desastres naturais. Obviamente, o PAC acabou sendo, em grande medida, desmontado ou desfigurado pela prevalência das emendas que os deputados votaram. Muito da verba do PAC foi desviada para isso. Segundo, esse é o terceiro ano em que o Rio Grande do Sul enfrenta algum tipo de problema climático, seja enchentes ou seja seca. Então, obviamente, a dimensão dessa tem fatores imprevisíveis ou fatores que se repetem de tempos em tempos, mas o fato é que não era uma tragédia anunciada em boa medida, porque você vinha dessa sucessão de problemas e não foi em nenhuma medida foi tomada, ao contrário, você continua trabalhando para que você relaxasse as regras e deixasse as coisas funcionando como funcionaram. E, por fim, o Eduardo Leite que falou, não é hora de buscar culpados, não é hora de tratar de política, mas foi o primeiro a politizar. Vamos lembrar que na quinta-feira, antes de qualquer contato com o governo federal, com o presidente Lula, pelas vias formais, ele soltou um tweet cobrando a presença do Lula e a participação do Lula. Esse é o Eduardo Leite. Esse seria um bolsonarista moderado, né? Ou seria um tucano bolsonarista? O que é? Inacreditável. Não, é inacreditável quando você vê o paralelo aí entre 64 e agora, né? A UDN, que, quando perde a condição de competitividade, adere à direita, vira golpista, e o PSDB, que aconteceu depois aí. O PSDB, quando perdeu competitividade, né? A última tentativa foi o Aécio em cima de uma Dilma bem desgastada lá, e ali foi o sinal para o golpe, né? Mas eu estava lendo aqui os projetos de lei aí, ambientais no Congresso, aí, é impressionante, né? Você tem aquele que visa regularizar terras públicas ocupadas por poceiros e grileiros, incluindo áreas de biomas sensíveis na Amazônia e no Cerrado. O outro que visa simplificar e agilizar o processo de licenciamento ambiental de empreendimentos. E com esse poder que ganhou a bancada agro, aí, junto com o Centrão, é um risco fantástico, né? Agora, isso aí eu acho que mata também a chance aí desse novo Aécio aí surgir. Aliás, quem viu o Jornal Nacional ontem disse que ele foi apresentado como um herói, é verdade? Desculpe? Jornal Nacional? Um leitor disse que o Jornal Nacional ontem aí, ele foi entrevistado como se fosse um herói do Marvel. Eu acho que foi um pouco Bem, eu vi só trecho de algumas coisas. Acho que, no fundo, foi um pouco da cobertura dramática, que também tem que ter televisão, obviamente, também. Daí que também é o caso, dada a dimensão, aí o governador aparece como uma figura ali central. Mas, bem, o Eduardo Leite já é uma terceira via micada faz tempo. Né? Não vai ser uma cobertura da Globo no Jornal Nacional que vai tirá-lo do fundo da irrelevância eleitoral que ele tem, circunscrito ao Rio Grande do Sul. Lembrando que ele teve risco de perder no Rio Grande do Sul. Né? E ninguém tira o centro sucessor do Bolsonaro do Tarcísio. Né? A gente vai falar disso daqui a pouco, que é o segundo ponto que eu queria levantar aqui, mas vou ler algumas mensagens que chegaram. O Carlos Almeida. Bom, vamos lembrar que na última grande enchente o Bolsonaro estava passeando de jet ski. A Isabela Vieira. Bom dia, chega de negacionismo, preservar é urgente. A Tatiana Nascimento, nos grupos bolsonaristas, está circulando a maluquice de que tudo isso é obra de um grande radar do Biden que controla o clima. É possível. Aliás, ali, não sei se vocês viram hoje a coluna republicada pela Folha do Krugman. Onde ele radar ou um satélite? Agora fiquei na dúvida. É um radar? Para os bolsonaristas que não sabem a diferença, deve ser um radar mesmo. Um radar daqueles que o Bolsonaro tirou da estrada, né? É isso, é aquele. Ele tirou, já sabendo, né? O Bolsonaro tirou porque já sabia da influência democrática.
Mas o Curo falando da proibição na Flórida de pesquisa com desenvolvimento de carnes, carnes industriais, carnes né, de pesquisa, desenvolvidas em laboratório, e mais pelo sentido de que, obviamente, não podemos ser proibidos de comer carne, porque isso é uma coisa de quem acredita nas mudanças climáticas. Então, faz sentido a ligação completa. O Orlando Balbino, cadê os afastamentos políticos neoliberais, maçãs podres do Rio Grande do Sul? Ou continuarão ganhando dinheiro livremente com destruições? E o Mulherando, gente, o Bolsonaro pediu Pix para pagar multas e ganhou 17,2 milhões. Como as multas foram canceladas, ele tem a obrigação moral de entregar essa fortuna para o povo do Sul. Vamos ficar esperando o Bolsonaro tomar essa atitude. Lembrando, vamos lembrar aqui que a Madonna, que foi acusada de receber dinheiro público, a Lei Rouanet, o dinheiro do governo para fazer aquele show, resolveu ou anunciou a intenção de doar 10 milhões de reais para a tragédia no Rio Grande do Sul. Olha, esperando o Bolsonaro. Quando eu vi o Itaú e a Petrobras doando cada qual 10 milhões, eu quis fazer até uma vaquinha para ressarcir eles. É isso. Mas vamos nesse ponto do bolsonarismo moderado. Era um tema que a gente gostaria de ter discutido aqui semana passada, mas infelizmente não pudemos fazer o programa, com compromissos pessoais de alguns participantes. Mas está em moda, ainda continua em moda. Hoje, o mesmo colunista que disse que precisamos aceitar o bolsonarismo moderado, depois de receber várias pancadas, ele disse que a polarização está insuportável. E assim o debate público não é mais possível. Mas cá para nós, a gente tem... Quem foi que falou isso? Desculpa. O nosso colunista preferido do UOL, né? Você tem os colunistas... O filósofo. Você tem colunistas conservadores, o Andreasa, o Merval. Agora você tem aqueles sem senso nenhum. E esse filósofo aí é totalmente sem senso. Ele e o filho Hélio Beltrão lá, eles estão num outro patamar. É aquele patamar de que não está na terra, né? A favor da liberação do comércio de órgãos. Nossa Senhora, rapaz. Querem se diferenciar e daí entram nesse mundo maluco aí do ultraliberalismo, do Milei. Puta vida. Não, sem contar isso, né? Assim, quer dizer, o cara faz uma afirmação estapafúrdia, é criticado e aí chora. Aí não, porque a polarização está insuportável, ninguém pode... Eu não posso mais dizer que a Terra é plana. Não posso falar besteira aqui. Mas o Cláudio Couto, bem, até foi tema do seu programa do fim de semana, Fora da Política e Não a Salvação. Você acha que cola essa ideia do bolsonarismo moderado? Alguém vai se convencer de que existe um bolsonarismo moderado? Isso vai tirar parcela? Cola. Claro que cola. Né? Tem trouxa para tudo, pô. Né? Tanto cola que tem gente falando isso. Né? Então, se tem gente que fala acreditando, eu acredito na sinceridade do sujeito. Ele deve acreditar mesmo nisso. Né? Tem gente que vai acreditar junto com ele. Né? Agora, claro que isso aí é uma tremenda de uma lorota, né? E mais do que ser uma lorota, é uma insanidade, é uma contradição nos termos, né? Para usar uma palavra mais difícil, um oxímoro. Né? Como é que alguém pode imaginar que vai ter fascista moderado? Não dá, né? Ou é fascista ou é moderado, tem que decidir qual das duas coisas. Eu acho que os fascistas, assim, eles não têm dúvida, eles não são moderados. E nem pretendem ser. Alguns, claro, fingem ser. Né? E aí, por exemplo, fala que não está nem aí com assassinatos feitos pela polícia, depois vem dizer que não, talvez eu estivesse num momento ali de certa irritação. Falou isso, gente, é nisso que acredita. Mantém na Secretaria de Segurança Pública um notório promotor de assassinatos policiais. Basta lembrar do que ele falou, né? Que policial que não tivesse pelo menos 3 mortes nas costas não merecia respeito. Um sujeito que foi, veja, expulso da rota por excesso de truculência. Parece até piada do Piauí Herald, né? Ou sei lá, do sensacionalista. O cara ser expulso da rota por excesso de truculência é realmente assim. Eu não vou nem falar a expressão que me veio à cabeça aqui, porque não cai bem num programa de família como esse. Mas é uma situação maluca. Né? E esse sujeito é tratado, às vezes, como centro-direita. Veja, o cara, eu estou me referindo ao Tarcísio de Freitas, nem direita moderada, é quanto mais centro-direita.
Isso é insano. Agora, eu acho que existe gente que quer acreditar nisso. Que quer acreditar, e aí não é nem o wishful thinking, né? O wishful believing. O indivíduo deseja acreditar nesse negócio, porque ele não tem, na realidade, no seu horizonte de possibilidades, uma perspectiva de uma alternativa eleitoralmente, politicamente viável, e aí tenta botar as fichas nisso. Ou seja, estão querendo acreditar na mesma mentira pela segunda vez. É que da primeira, quando normalizaram o Bolsonaro lá em 2018, e aí vários veículos de imprensa se negavam a tratar o Bolsonaro como extremista de direita, veículos que se referiam a extremistas de direita fora do Brasil como tais. Era engraçado, né? Então, falava do Orbán, extrema-direita. Falava do Erdogan, extrema-direita. Aí, na hora de falar do Bolsonaro, o candidato conservador. Tenha santa paciência. Né? Candidato conservador, coisa nenhuma. Um candidato de extrema-direita. Aliás, né, o Celso Rocha de Barros, acho que falou isso outro dia lá no podcast da Piauí, ele certamente é o presidente mais extremista da história do Brasil, mais até do que o Médici e o Costa e Silva. Sim. Esses caras perto dele eram sujeitos até com uma certa capacidade de autocontenção. Ele não. E foi esse sujeito que foi normalizado em 2018. Uns eram generais e outros eram do porão. Não, além disso, mas veja, além disso, o Bolsonaro ele assumia publicamente pontos de vista que os outros não tinham coragem de assumir publicamente. Tamanha a bizarrice dessas coisas. E foi esse sujeito que foi tratado em 2018 como conservador, como candidato de direita, né? Como se fosse a gente estivesse falando ali, sei lá, de um político de direita tradicional. Né? Não é disso que se trata. E agora estão querendo fazer a mesma coisa com esse bolsonarista dissimulado, com esse extremista dissimulado que é Tarcísio de Freitas. Né? Pode ser extremista por oportunismo ou por convicção, talvez seja pelas duas coisas, mas não dá para esconder o que ele está fazendo na segurança pública, na educação, por exemplo, em São Paulo. É que na educação é interessante, né? Na educação se produz sempre a essas medidas estapafúrdias uma reação que gera contenção, enquanto que no caso da segurança pública isso tem gerado popularidade para o governo, apoio. Né? As barbaridades do mesmo quilate que as pessoas acham que estão ok na segurança, elas percebem como problemática na educação. Então, na educação, vem o maluco do Feder ali, que é um sujeito que tem fetiche por qualquer coisa que for informático, mesmo que seja estúpido, né? É negocismo e é um fetiche também, né? Porque tem hora que eu não sei nem de onde ele vai ter, se é dinheiro, se na verdade é só um fetiche. Talvez seja as duas coisas, né, o Nassif? Seja o fetiche, seja a grana. E aí não pode um negócio desse, onde já se viu, quer dizer, a aula de professor vai ser preparada por inteligência artificial e o professor vai ter que implementar aquilo pura e simplesmente, coisa desse gênero, né? Ou vai e posta vídeo do Brasil Paralelo em material didático, o texto do MBL, né, em material didático, aí depois pega mal, tem que retroceder. No caso da política de segurança, não retrocede, é cada vez mais. Inclusive anistiando soldado envolvido em assassinato. Eu acho que no caso da educação, Cláudio Couto, é que tem uma parte da elite paulista, eu digo, a elite financeira, os donos do dinheiro, que tem ligações, ou tem esse interesse, essa veleidade de ter uma influência na educação, e, portanto, isso também tem uma força, vamos dizer assim, constituída em São Paulo que impede essas coisas, o que não acontece na área de segurança, porque aí é isso. Aí você está matando o pobre, o negro da periferia. Aliás, saiu estatística hoje que por aí mesmo. 80% das vítimas na Operação Escudo eram negros. Bem, grande surpresa. Zero, né? A gente já sabe que é assim que funciona aqui. Agora, Nassif, tem uma pergunta aqui, questionada a você, do Gustavo Cerqueira. Ele pergunta se a ordem do capital descrita pela Clara Matei encontrou um adversário à altura, o clima, ou seja, o que vai acabar com esse capitalismo financeiro será a natureza, é isso? Olha, vamos pegar um caso aqui. Você tem a siderurgia brasileira que está sendo esmagada aí pela chinesa. Não só a siderurgia, mas máquinas e equipamentos e tudo. Uma saída que tem sido... É que esse governo é tão liberal que... Mas uma saída que eles vão acabar adotando aí é um imposto de carbono. Por quê? Porque a China vem, pega aqui
o minério de ferro da Vale, que é feito com carvão vegetal, leva lá para a China. Todo esse gasto energético de transporte é carbono. Vai até a China. Lá ele transforma em produtos siderúrgicos e máquinas e equipamentos usando carvão mineral, que é o que tem de mais poluente. E depois manda de volta para cá. Então, o que está crescendo aí mundialmente, aí, eu acho que vai ser um fator relevante, vai ser esse imposto sobre carbono. Daí você põe o imposto sobre carbono, obriga a China, no caso aí, a atuar de forma mais responsável, reduz a desvantagem competitiva em relação aos demais países. Não tem jeito, né? Hoje, com esses dados aí chegando, o capitalismo, aliás, começou com o Banco Mundial nos anos 90. Teve um presidente do Banco Mundial que foi o primeiro que passou a colocar a questão do selo verde para financiamento do Banco Mundial. Depois o BNDES fez alguma coisa nesse sentido, né? Hoje, quando você pega os grandes fundos internacionais, a questão ambiental virou uma questão central. No Brasil, não, porque você tem aqui o domínio do agronegócio, você tem o Exército influenciado pelo Aldo Rebelo, que acha que a mineração são os novos bandeirantes, que a mineração na Amazônia é uma questão de autossuficiência, uma questão de soberania, né? Mas não tem jeito, isso aí os dados, a natureza está se impondo por si própria, né? Então, essa história de tirar dinheiro de tudo aí, e vai explodir aqui em questão de saneamento. Esse evento que eu fui lá, que falava de saneamento, participei de uma mesa que estava um sujeito que adquiriu algumas empresas de saneamento e eletricidade aí. Eu falei, vocês analisam o risco ambiental, analisam um conjunto de riscos. O risco político vocês não analisam. O que é risco político? A incapacidade de universalizar os serviços e as tarifas que vocês cobram. Vocês esvaziam eles esvaziam as empresas, reduzem manutenção, reduzem tudo, para poder explodir a questão dos dividendos. Daí, quando a empresa explode, não tem mais situação, o próprio banco investidor empresta para a empresa taxas lá em cima. E como é setor monopolista, não tem como comparar, eles incluem esse custo financeiro na tarifa e o consumidor paga. Ou seja, essa falta de lógica absoluta, que tem amplo respaldo aí em mercado e tudo, vai ter que ser revista aí. Ou, em última instância, devolve a concessão, né, Nassif? Devolve a concessão, que a Light fez, né? Aliás, olha a privatização da Sabesp. Tem um item numa privatização da Sabesp que diz que todo investimento feito pelo comprador, se no decurso da concessão o comprador não achar que teve retorno sobre esse valor investido, o Estado vai ter que pagar. Vai ter que devolver o dinheiro. Isso é um item que está no plano de privatização da Sabesp, por exemplo. Aí é a privatização que todo mundo quer, não, Cláudio Couto? Até eu e você. Olha, se der para eu investir, acho que eu vou, viu? Porque vai que... Não, tem gente que faz com real, né? Tem gente que faz com real. Daniel Dantas é bom disso. O Ronaldo também no Cruzeiro, né? Comprou o Cruzeiro, não gastou nada, afundou meu time, fez isso aí e agora vendeu. E ainda tirou um dinheiro. Comprador dos cruzeirenses. Bom. Mas Nassif, um outro ponto aqui, depois eu queria também ouvir o ponto, mas a gente tem agora também, falando dessa nova, vamos dizer assim, é uma recomposição das forças de oposição ao Lula. A ideia de buscar um bolsonarismo moderado, a crítica do ponto de vista econômico. Agora a gente tem esse fenômeno também, Nassif, que agora os críticos das agências de rating, todos aqueles que achavam que as agências de rating é uma espécie de representantes de Deus na Terra, assim, né? Tipo, é quase a Igreja Católica, o Papa, assim, tinha aquela infalibilidade. Agora descobriram que as agências de rating erram. E o que o Roberto Campos Neto está fazendo para boicotar a queda da Selic é indecente. Você já tinha acertado lá atrás aquela questão de cair 0,5 ponto percentual da Selic por reunião do Copom, que é uma coisa lentíssima. Lentíssima, porque a inflação, a projeção de inflação caindo sempre aí. Daí, quando ia chegar agora, entre hoje e amanhã, que vai definir isso, o mercado, o consenso que ia cair 0,5 ponto,
E o mercado ele se move por pequenas frases, né? Daí o que o Roberto Campos Neto faz lá? Dá uma declaração num evento da XP lá em Washington, colocando dúvidas. Não, a gente está em dúvida aí porque a questão da taxa de juros aí americana, porque a crise americana... Gente, o ponto central é o seguinte, a missão do Banco Central é a inflação brasileira. Então, você tem que analisar se a mudança de juros dos Estados Unidos afeta a inflação brasileira, e daí você age. Ele não, ele jogou essa casca de banana, o mercado imediatamente deu um ruído do cão aí, o mercado, qualquer traque que vira ruído, né? O mercado entrou, deram um cacete nele durante um dia, daí põe o Gabriel Galípolo, que é o contraponto a ele, mas o Gabriel não pode votar contra, lá rachando o Copom, por quê? Porque ele é o próximo presidente do Banco Central, e se ele rachar, dizer que tem que ser meio ponto percentual, ele vai ser apresentado ao mercado pelo Campos Neto como um cara que é leniente com a questão fiscal, né? E com isso você vai... eu fui nesse evento aí de fundos de pensão, os caras aplicam 80% em renda fixa. Estão só esperando cair a Selic para ir para a vocação deles aí, que é a infraestrutura, né? Mas aqui o Campos Neto conseguiu... Olha, ele é incompetente tecnicamente, mas politicamente ele ganhou vitória sobre o Haddad, vitória sobre o Lula. Também porque quem determina quem vence e quem perde, a gente sabe quem é, não é um jogo limpo, né? Pois é. É o mercado financeiro e a mídia que o serve, porque, na verdade, agora... a cobertura econômica no Brasil, na verdade, virou um latifúndio onde você só colhe economista de banco de investimento ou gente do mercado, né? Você só tem isso. É inacreditável. Não, monocultura. Essa crítica do Armínio Fraga a Moody's aí o Armínio, toda a crise de 2002 foi feita pelo Armínio Fraga. Sim. O pai daquela crise é Armínio Fraga. Ele criou aquela marcação a mercado que fazia com que qualquer variação em renda fixa pré-fixada tivesse que ser medida pela cota do fundo, e em seguida lançou uma esperteza para poder esticar o prazo e trazer o pré-fixado. Vendia um pacote que era o seguinte: você, para comprar título cambial, para dar rede cambial, você tem que comprar título pré-fixado. Então o mercado comprava os dois. Como não queria pré-fixado, vendia o pré-fixado. Vendendo o pré-fixado, o valor do pré-fixado caía. Caindo, os fundos de investimento passaram a ter a cota reduzida. Foi aquilo que deu aquele pânico monumental lá, que, junto com a crise internacional também, que o pessoal atribuiu ao medo do fator Lula. Não era medo do fator Lula, foi um erro técnico fantástico do Armínio Fraga, que é tido como um gênio do mercado. Aí, né? Não, só lembrando, antes de passar a palavra para o Couto, um outro ponto, não que a crítica às agências de rating não estejam corretas. Vamos lembrar que todas elas, por exemplo, às vésperas da crise de 2008, aumentaram o rating de vários daqueles bancos que depois produziram a crise. Só espanta que toda essa gente que antes nunca tinha falado nada sobre as agências de risco, agora descobriu que elas também erram, que elas têm esse problema. Mas, Couto, eu volto ao seguinte, você acha que... Agora, só fazendo um comentário agora, só notando que o Armínio Fraga, nessa entrevista aí que ele dá para o Estadão, né, em que ele critica a Moody's, ele também fala o seguinte, ele bota muito na conta do Congresso, né, aquilo que ele entende como seria uma piora das contas públicas. E é bom a gente ficar muito atento ao que o Congresso está fazendo e, sobretudo, a uma figura que tenta sempre passar um pouco incólume a esse tipo de questionamento, que é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o sonso. Acho que é assim que ele tem que ser conhecido, porque eu nunca vi um sujeito tão sonso na política brasileira como esse cara, né? Um sujeito que não quis implantar a CPMI da Covid, é bom lembrar disso, fez o que pôde para impedir que isso acontecesse, aí foi forçado pelo Supremo Tribunal Federal a fazer a CPMI ser implantada, e vejamos que ela foi muito importante no embate político naquele momento, foi um dos elementos, inclusive, que acabou forçando o governo Bolsonaro a finalmente sair daquela letargia em que ele estava mergulhado para finalmente comprar vacina.
Então teve uma importância política muito grande. E é esse cara agora que quer dar quinquênio para carreiras de Estado do âmbito judicial, que já são carreiras altamente privilegiadas e aquinhoadas, dizendo que isso é um incentivo. E querendo barganhar com isso na limitação dos supersalários. Olha, como se uma coisa dependesse da outra. Não, limite os supersalários e não dê quinquênio. Então é uma vergonha o indivíduo ter que 5% de aumento a cada 5 anos só porque ficou lá. É o fim da picada. Ainda por cima, falando de carreiras altamente privilegiadas. É esse o cara que defende desoneração de empresas, né? Ou seja, a bomba fiscal hoje no Congresso, justiça seja feita, está muito menos no Lira e mais em Rodrigo Pacheco, o sonso. É bom não esquecer disso, porque o cara realmente tenta se fazer passar por um sujeito educado, polido, que fala empoladamente, mas é um sonso. É um cara que está o tempo inteiro querendo sabotar a política econômica do governo, sabotar a política fiscal. Mas falando, Nassif, eu te impedi de falar. Não, e quando vieram as críticas ao quinquênio aí, ele disse que isso é preconceito em relação ao funcionalismo público. Pô, por que não dá aumento para professores? Pô? Então, agora dá para os professores universitários, por exemplo, das federais, já que a gente está falando do âmbito federal, que estão há anos sem aumento e estão entrando em greve. Mas não, ele vai dar para juízes, membros do Ministério Público e outras carreiras jurídicas do Estado, que já são as mais bem remuneradas do Estado brasileiro. Agora, os negócios da família estão numa área muito sensível. Aí, eu acho que ele tem todo interesse em ter a simpatia do Poder Judiciário, que é essa área de transporte público municipal. É o que tem. É daí que vem a sonsice dele, então. É isso. Mas não só, né? Porque a sonsice dele se manifesta em outras esferas também, em outros temas. E tem todo o interesse dele eleitoral. Como é aquele personagem era do Machado ou do Essa lá, o sábio? O Acácio. Conselheiro Acácio. Ele é o conselheiro Acácio, porque ele tem aquela presença, cara alto, aquela presença, vetusta. A voz impostada lá, é o próprio conselheiro Acácio. Né? Mas estamos mal, hein? Minas que já deu. O conselheiro Acácio. Os melhores políticos do país aí, que já deu Tancredo. Nossa, a deterioração das gerações aí em Minas foi particularmente terrível. Momento difícil. Agora, tem, obviamente, essa era um pouco da pergunta que eu ia fazer ao Cláudio Couto, porque parece, obviamente não vamos excluir o Lira, não, mas parece ter uma retomada do Congresso assim, para se impor em relação tanto ao governo federal quanto ao STF em particular. Quer dizer, parece ter aí uma espécie de contra-reforma, contra-revolução, contra-insurgência, vamos dizer assim. Bem, isso já está há um bom tempo, né? O presidencialismo de coalizão, da maneira que nós o conhecemos desde a redemocratização, ele deixou de existir. E há vários motivos para isso. Um deles é esse empoderamento do Congresso. O Congresso hoje é muito mais poderoso do que foi no passado recente, com várias mudanças, foram tirando sobretudo o controle orçamentário das mãos do Executivo e passando isso para o Congresso. Esse é um dos principais pontos. E, de certa maneira, associado a isso também, uma transformação, né, que acabou acontecendo, associada a isso, a transformação, na maneira como se comportam os partidos de adesão, aqueles do chamado centrão. Hoje você tem nesses partidos um núcleo muito mais ideológico que foi puxado para esse lado pelos anos de bolsonarismo, pela guinada à direita que a política brasileira passou, que antes aderiam ao governo, tinham lá seus interesses corporativos, setoriais, em certos temas até manifestavam ali o seu conservadorismo, mas no geral apoiavam a agenda do governo desde que recebendo alguma contrapartida. Hoje, basta olhar, né? Partidos como o PP, como União Brasil, né, como o PSD, como o MDB, são partidos que têm até ministro, mas não estão inteiros com o governo. Uma parte vai, outra parte não vai. Fica ali marcando posição, numa oposição, inclusive, de caráter programático, ideológico ao governo. Então, ficou tudo muito mais difícil. E aí, com mais dificuldade para ter maioria, dada essa mudança ideológica, associada essa transformação ao empoderamento que o Congresso passou a ter com o controle sobre o orçamento e uma centralização do poder não tanto na mão dos líderes partidários, dos líderes das bancadas partidárias, mas nas mãos do presidente da Casa e do relator do orçamento, isso mudou o jogo por completo. E aí o Congresso vai para cima. E ainda com lideranças, né, dessa baixa qualidade que a gente está vendo, né, veja, e insisto, o Pacheco é pior que o Lira, sob vários aspectos.
O Lira, pelo menos, ele é mais explícito. Você sabe mais ou menos o que ele está jogando. O outro fica o tempo inteiro simulando que não é bem assim. É bom a gente não se iludir com ele, não. É mineiro. Mas é um mineiro, eu preferia os mineiros de antigamente, pô. O que você falou. Os mineiros, assim, claro, né? Ah, isso aqui é amarelo, né? Pergunta pro mineiro, o caboclo, ele falou: não vou dizer que não é verde. Né? O cara, né, sai pela tangente. Agora, nesse caso, o sujeito, na realidade, faz jogo duplo. É muito pior, né? Minas Antigas, você tinha o Tancredo Neves, que era o mais udenista dos PCDistas, e Magalhães Pinto, que era o mais PCDista dos udenistas. Ou seja, Minas era flexível e tinha visão de país, né? Ou aquela famosa fase do Tancredo, né? Que perguntaram para que time ele torcia. Ele falou: torço para o América, mas gosto muito do Cruzeiro, do Atlético, bem como de todos os times do interior do estado. Então eu preciso contar do mais desastrado dos mineiros, que era o Aureliano Chaves. O Aureliano é indicado governador de Minas naquele momento que vem a crise do petróleo e tudo era pé frio. O gás era pé frio, o Aureliano era pé frio. Daí ele foi em Poços. Eu tinha montado um jornalzinho em Poços. Trabalhava em São Paulo, mas ia fim de semana no jornalzinho em Poços. Daí ele dando uma entrevista no Palace, alguém falou: gente, precisamos levar ele lá na Caldense. Lá na Caldense que tem um jogo, lá está o América e a Caldense jogando lá, para ele ser saudado pelo público lá, né? Daí o pessoal, alguém falou: não, mas vê quanto que está o jogo lá para ele não ser acusado de pé frio. O Caldense estava ganhando de 1-0. Daí ele falou o Aureliano para a Caldense. E o locutor mais famoso esportivo, que era o Chico Formoso, chegou para ele e falou: governador, o que o senhor está achando aqui do jogo? Ah, maravilha de jogo, parabéns para a Caldense. Para que time que o senhor torce? Ele: pro América. E o estádio inteirinho: pé frio, pé frio. Tá certo, tá certo. Agora vamos dar uma subida nesse continente. As manifestações nos Estados Unidos, nas universidades, parecem terem arrefecido também depois de toda a truculência, a violência policial e as prisões. São mais de 2.000 prisões em várias universidades do país. Deu uma diminuída ontem, na verdade, no evento lá do Met Gala, houve uma prisão de um manifestante pró-Palestina que tentou fazer um protesto ali em frente ao famoso baile da revista Met, e do próprio Metropolitan. Mas, de qualquer forma, a pergunta que eu faço, Couto, e também queria ouvir o Nassif, tem muita gente falando que esse pode ser o Vietnã do Biden, mas o fato desse apoio incondicional, desse apoio sem nenhuma crítica ou com tentativas de contenção muito frágeis, quando não um sinal verde para que Israel perpétue qualquer tipo de barbaridade em Gaza, levará grande parte do eleitorado democrata a desistir do voto no Biden e, portanto, como aconteceu no Vietnã, os democratas acabaram perdendo uma eleição. E a gente sabe depois tudo que aconteceu. Tem cara de ser um Vietnã? Tem a possibilidade de virar um Vietnã do Biden? Olha, talvez não na dimensão do que foi o Vietnã, né? Porque o Vietnã era uma guerra em que os Estados Unidos estavam diretamente envolvidos com soldados lá, né? Então você tinha os caixões com soldados mortos no Vietnã chegando aos Estados Unidos e sofreram uma derrota militar no Vietnã. É bom lembrar disso. Ali, o que você tem é um apoio americano a Israel, né, que não vai perder essa guerra por conta da disparidade que você tem, pelo menos do ponto de vista militar, né, no campo militar, porque a disparidade da força militar ali é brutal, né, não há como militarmente ele ser derrotado, né, e você não tem uma situação equivalente à do Vietnã, que você tinha, claro, do ponto de vista do potencial militar, uma grande disparidade, mas teve uma guerra de guerrilha muito bem sucedida. Não é o que está acontecendo em Gaza, como a gente tem acompanhado. Agora, do ponto de vista moral, é evidente que você tem uma derrota fragorosa. E a ironia do destino aí, qual é? É que você tem, na realidade, um governo democrata que é pusilânime, né? Não consegue se posicionar de uma forma condigna com relação a respeito a direitos humanos, né, com relação àquilo que seria o mínimo razoável, inclusive do ponto de vista da lei internacional, na situação que se constrói na Palestina. E aí, o que acontece? Pode ser derrotado por um governo que será muito pior. Basta pensar que foi o Trump que mudou a embaixada americana
de Tel Aviv para Jerusalém, só para a gente pegar uma questão simbólica, ou seja, você vai ter um governo muito mais anti-palestino do que o atual. Então, essa desmobilização, ela pode, nesse sentido, ser, claro, um fator de derrota eleitoral dos democratas, e o desfecho tende a ser igualmente trágico, né? Você tem uma grande ironia aí sobre esse aspecto, né? O que, num certo sentido, talvez coloque o Biden não só numa posição de ambivalência ali, né, de ficar tergiversando quanto ao que vai fazer, mas também de um certo cálculo de que, olha, não vou mudar de posição porque esse pessoal também não tem escolha. No Trump eles não vão votar, só sobra votar em mim. E acho que ele acaba fazendo esse cálculo. A questão é que você pode gerar uma tal desmotivação nessa parcela do eleitorado que ele simplesmente não vote. Né? E ao não votar, entregue a vitória de bandeja para o Trump, mesmo que encarcerado. Eu acho que falta aí digamos, uma avaliação melhor aí desse poder de influência da ultradireita de Israel. No caso do Trump, aí, aquela mudança para Jerusalém foi influenciada aí pelo chefe da máfia de Las Vegas, lá, que era. Eu tive no hotel dele num evento de informática muitas décadas atrás. Como é que ele chamava, gente? Era o presidente aí da máfia do jogo lá de Las Vegas. O cara que bancou a candidatura do Trump. Quando o Jair Bolsonaro vai lá visitar o Trump encaminha imediatamente para esse sujeito. Daí o Bolsonaro planeja com o filho do Eduardo lá o maior golpe dele, que seria transformar aquela região do Rio, dos Reis, na Nova Acapulco, uma coisa assim. Chegou até a negociar com os Emirados. Agora, eu acho que tem que fazer uma investigação melhor sobre essa vinculação da ultradireita de Israel, a questão dos evangélicos e a questão das máfias. Tá? Eu tive um pouquinho antes aí da pandemia, eu estive com a Eugênia lá em Montreal, na Universidade de Montreal, num seminário, e se falava muito da invasão da região por máfias de Israel adquirindo casas, adquirindo terrenos. Não estou dizendo que Israel é máfia, estou dizendo que todo país tem a sua máfia, e tem uma máfia em Israel também que tem que ser analisada. Né? E a influência terrível que é Israel sobre as universidades, não Israel, os judeus. Quando você fala em banqueiro judeu, você já pensa nos protocolos dos sábios de Sião, que é uma. Mas você tem uma baita influência, assim. Outro dia a Conib quis processar o Paulo Nogueira Batista, porque ele falava da influência dos banqueiros judeus aí no sistema financeiro internacional. É nítida isso aí. Você, quando veio o acordo de Bretton Woods e começou o esquema de doleiros no mundo inteiro, quem controlava isso eram judeus húngaros que trabalhavam junto com os Rothschilds lá. Sabe? Quando se chega em 64, por exemplo, o Walter Moreira Salles comprou o Banco Safra, porque o Safra tinha medo que houvesse uma expropriação por parte do governo João Goulart. Quando acaba o governo João Goulart, o Goberi começa a pressionar o Moreira Salles a devolver o Safra para os Safras lá, e o que levou o Dr. Walter a fazer a venda foi a informação trazida pelo homem dele na Europa, que os Safras tinham muita influência nos banqueiros judeus. Ou seja, tem uma força aí que entra nas universidades. Você pega a Universidade de Colômbia, você tirou lá uma reitora porque era pró-Palestina. Colocou uma reitora, inclusive, a atual, que foi formada na PUC, em física na PUC, aqui do Rio de Janeiro. Né? Que é uma pessoa, eu conheço, não é uma pessoa radical, não é, mas a pressão para ir em cima dos estudantes é total. Então, acho que tem que se rever, porque o que o Netanyahu fez com a imagem dos judeus, de uma maneira geral, foi um crime. Se eu fosse judeu, eu estava querendo um tribunal de Nuremberg para ele. Porque todo aquele ativo de solidariedade que os judeus levantaram aí após a Segunda Guerra, aí, com as revelações do Holocausto, ele está jogando tudo fora. Está jogando tudo fora. Então, esse antissemitismo que está nascendo aí é fortalecido por essas atitudes aí arbitrárias aí de impedir manifestações e tudo. Eu acho que os judeus racionais, independentemente de cor política e tudo, deveriam estar
pensar melhor aí, inclusive sobre a representação deles aqui, a Conib, que é um horror. A Conib é um feudo dos Slotenberg aí para poder fazer relações sociais e econômicas aí, sabe? É um risco danado que está acontecendo aí com esse renascimento do antissemitismo aí, incrementado pela própria posição, pela incapacidade da própria comunidade aí de ser explicitamente contra o Netanyahu. Eles podem até entre eles criticar o Netanyahu, para fora é uma frente única aí em favor dessa loucura aí, desse massacre aí. Numa posição do Netanyahu que é claramente, dá para observar claramente que o Netanyahu preferia ter o Trump do que ter o Biden. E ele, em grande medida, joga para isso. Vamos só entender como é que está a situação nesse momento. Israel fechou a fronteira de Rafa com o Egito, preparando já um ataque, enquanto se voltou à mesa de negociação. Israel tinha feito uma oferta que consistia basicamente em receber 30 reféns, devolver algumas centenas de prisioneiros palestinos e ter uma trégua de 40 dias. O Hamas recebeu, ficou uns dias pensando a respeito e voltou, só que agora Israel está dizendo que o Egito mexeu na proposta e tornou ela, então, portanto, inaceitável para Israel, enquanto prepara esse ataque em Rafa, que nesse momento tem cerca de 1,5 milhão de palestinos confinados, já em situação muito complicada, e começaram os bombardeios, mas qualquer ação terrestre em Rafa será uma proporção ainda maior do que a gente já assistiu até esse momento. Nós estamos falando de quase 35 mil mortos, quase 100 mil feridos na região, fora as descobertas recentes, por exemplo, de corpos ao redor do hospital de Khan Yunis. Quer dizer, claros crimes de guerra. Vamos deixar claro assim, quer dizer, só não vê quem não quer, né? Quer dizer, o Ocidente não quer ver, mas as provas estão lá. Corpos encontrados nos arredores do hospital. Então, portanto, civis, claramente, algo que pode ser encarado como crime de guerra. Você teve esse movimento aí do Tribunal Penal, inclusive senadores americanos assinaram agora uma carta dizendo, ameaçadora por um dos juízes do Tribunal Penal, dizendo que se foi emitida uma ordem de prisão contra Netanyahu, que era bom que ele tomar cuidado, ele e a família, ou seja, senadores americanos e deputados republicanos fazendo ameaças físicas a um integrante de um tribunal internacional, a esse ponto que nós chegamos. Agora, de qualquer forma, também as pesquisas recentes têm sido assim, uma pesquisa do CNN dá 6 pontos de vantagem para o Trump e 78% da população norte-americana dizendo que o Biden age mal em relação a Israel. Agora, Couto, ainda não está claro exatamente. Claramente, há uma mudança geracional da relação do cidadão norte-americano com o apoio a Israel. Mas ainda não sabe ainda qual a profundidade disso, o quanto é relevante ou não. Hoje já dá para perceber que em breve esse apoio incondicional de qualquer governo norte-americano a Israel não terá o apoio ou pelo menos o silêncio da maioria da população. Eu acho que a gente teve uma virada aí, né, Sérgio? Eu acho que é muito claro isso. A gente tem uma virada, a gente não via esse tipo de posicionamento de uma parcela significativa da população americana a favor da causa palestina há pouco tempo atrás, e agora isso está muito manifesto. O fato de ser uma mudança que pega uma outra geração também alimenta a possibilidade de que a gente tenha, daqui a alguns anos, mais gente envolvida nisso, porque se você tem uma mudança geracional de percepção sobre esse problema, esses que hoje são muito jovens, estão na universidade, daqui a alguns anos vão fazer parte da população, vamos chamar aqui, adulta, propriamente americana, e outros que vêm depois deles podem ter posicionamentos similares. Ou seja, eu acho que a gente começa a ver aí espaço para uma certa alteração desse posicionamento americano. Inclusive, lembrando, e há vários depoimentos, quem procurar aí vai achar vários deles aí na internet, de membros da comunidade judaica americana apoiando a causa palestina nessas manifestações e universidades, né? Então, não dá para a gente imaginar que você tenha aí uma coisa que é anti-judaica, que é antissemita, que é uma falácia, mesmo que você tenha tido episódios muito pontuais disso,
alguns imbecis que foram lá com discussões, com posições antissemitas, e aí maculando todo o movimento, eles são uma parcela ínfima dali. Sim. Até um depoimento muito interessante que ela fez no Instagram, da professora Lila Schwartz, da USP, né, que é membro da comunidade judaica, né, que está lá em Princeton e que, inclusive, relata o que ela mesma presenciou na universidade em termos de manifestação, né, mostrando isso, que esse alegado antissemitismo, mesmo quando ele existe, ele é uma coisa muito marginal, muito residual nessas manifestações e não expressa o real posicionamento delas, que, insisto, tem, inclusive, uma participação ativa de membros da comunidade judaica. Isso. Agora, um comentário rápido aqui, Nassif, você e Couto, queria ouvir rapidamente, acabou de sair uma pesquisa CNT-MDA, em relação à pesquisa anterior de janeiro, houve uma queda da popularidade do Lula de 42% para 37%, 30% acham o governo ruim ou péssimo, 37% bom ou ótimo. De qualquer forma, acaba se alinhando com pesquisas recentes também, nesse ponto. Agora, a pergunta, essa atitude do Lula, quer dizer, o fato do Lula ter feito o que um presidente decente faria, que é estar em Porto Alegre, ou no Rio Grande do Sul, e prestar solidariedade, colocar o governo federal a serviço, ao contrário do que o Bolsonaro faria, pode, de alguma forma, ajudá-lo nesse aspecto da popularidade? O Lula, desde o início, o Lula é um conciliador. Desde o início. Primeiro governo, segundo governo. Ou seja, ele tinha um discurso radical como sindicalista, faz parte da retórica. Agora, você vê, nesse período todo aí, sempre reconciliando, sempre aceitando o jogo democrático, a ponto de aceitar prisão e não fugir do país e não ir dormir na embaixada da Hungria, ele é pintado, inclusive, popularmente como radical. Então é complicado, rapaz. O Brasil, os conceitos aqui, a irracionalidade das avaliações aqui, por isso que essa estratégia dele da contemporização em todos os momentos aí, eu não sei como é que vai funcionar. O que ele faz, por exemplo, ele cede na questão dos mortos e desaparecidos, cede em questões militares, em algumas questões morais. Ele não vai convencer o antilulista de que ele não é o que o antilulista pensa que ele é. É um horror isso, é uma irracionalidade. Não é à toa que o bolsonarismo veio aqui para ficar, né? Essa radicalização que já vem em 2010, você pega a campanha do Serra em 2010, lá dizendo que a Dilma matava crianças aí, então, por que pegar isso? Porque você tem com as redes sociais ainda, você teve uma desestruturação maior ainda do sistema de informação, que já era deturpado desde 2005, quando nós começamos a nossa guerra contra a Veja lá, né? Então, eu acho difícil, né? O Lula tem todas as demonstrações de ser um baita de um democrata aí, tem feito todas as concessões aí para manter a governabilidade, mas o antilulismo é arraigado. O antilulismo é que nem anticomunismo, é que nem a intentona de... Não adianta, rapaz. Isso aqui é praga, não é racional. E é como o antivarguismo, né? O Vargas morreu e Você sabe que um pouco antes, quando o Lula estava no auge, eu encontrei o Xixo lá em Poços. O Xixo era o Moacir Cavallo Dias, que tinha feito a LPC, lá, a Leiteria Poços de Caldas, e ele, na campanha do Eduardo Gomes, ele desfilava com um cabriolé para fazer campanha para o Eduardo Gomes. E o pessoal brincava, cada volta, o brigadeiro perde um voto, né? Eu encontrei ele, pouco antes dele morrer, ele falou, pois é, né? Falam tanto do Lula aí, eu lembro do Vargas, que falava que o Vargas era isso, que era corrupto. A gente leva décadas para perceber que era tudo jogo político. Então é fogo. E você não tem um sistema de informação organizado, esse é o ponto. E uma coisa é a rede social, espalhando todos os preconceitos. Se você tem uma rede de comunicação corporativa aí, equilibrada, daí você permite, você faz a crítica que tem que ser feita, você traz discernimento, né? Mas, digamos, aqui não foi à toa que digamos, essa política cultural, aí, essa guerra cultural da direita entrou tão fácil no país, né? Como se dizia aqui, se implantando, tudo dando. Até erva daninha. Cláudio Couto.
sobre essa pesquisa, algo a dizer? Não, eu acho que na realidade, enfim, ela pinta de novo um cenário que a gente já tem acompanhado aqui desde do começo desse governo, eu diria mais, desde antes da própria eleição. A gente está com uma sociedade que está realmente cindida, né? E você tem posições que são posições, eu diria, quase que atávicas, né? As pessoas estão presas a elas de uma tal maneira, fazem um julgamento muito mais afetivo e irracional do que propriamente objetivo dos fatos. E não vão mudar de posição, pura e simplesmente porque as evidências apontam no sentido contrário. Então, acompanho o Nassif, eu acho que é isso, é uma coisa que está arraigada de tal forma na sociedade brasileira que a gente não se livra disso tão cedo, para o bem e para o mal. É isso aí, minha gente. Continua acompanhando nossos canais, Nassif, Fora da Política Não Há Salvação, todo sábado tem um episódio novo, as transmissões de carta, contribuam, assinem, doem, e contamos com vocês. Até a próxima. Nassif Couto. Até lá. Pessoal, até mais. Até mais, Sérgio. Até, Nassif. Tchau para todo mundo aí. Até a semana. Até. Abraço. Fora da Política Não Há Salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.